Olá! Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam através de nossos canais. Declaro os olhos do seu entendimento iluminados e declaro você reinando em vida juntamente com a sua família. Nossas palestras e ministrações estão preparadas para te dar condução ao reino de Deus. Declaro que você colabora comigo, fazendo essa palavra correr e compartilhando os nossos links através de todos os teus contatos. Muito agradecido, sejam bem-vindos e eu espero que todos vocês desfrutem. Até breve. Abençoados, abençoadas. De hoje se chama As Queixas e a Mente. Antes eu gostaria de pedir a você, se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se no canal e me ajude a fazer essa palavra correr. Aqui do lado tem uma foto minha, clique aí na foto, por favor, clique em inscrever-se, clique no sininho que vai aparecer e depois clique em todas. E aí você vai receber os avisos quando nós postarmos toda e qualquer mensagem, ministração, material aqui no nosso canal, né? Também aqui embaixo tem uma mãozinha assim, você por favor dê um like aí e dê um clique aí, você me ajuda a fazer essa palavra correr também por todo o mundo, né? Agradeço a você que semeia aqui no nosso Ministério A Tua Semente, declaro que o mês de setembro é o mês da sua colheita, o mês onde vai se manifestar abundância na sua vida, baseado na semente que você plantou até o mês de agosto aqui no Ministério. Muito agradecido pela sua confiança e também agradeço por você colocar em prática o ensinamento que eu faço aqui. No final dessa ministração, temos uns minutos de ministração de prosperidade. É muito sério, porque nós precisamos da manifestação da prosperidade material aqui nessa terra, enquanto estamos vestidos por um corpo de carne, não é verdade? Então é bem importante você ficar até o final e assistir a ministração de prosperidade, que vai te ajudar nas tuas coisas materiais, tá bom? E por último, se você deseja que eu vá até o lugar onde você congrega pessoalmente, ministrar um tema desses temas tão maravilhosos que temos aqui, faça contato comigo pelo meu WhatsApp para que a gente combine isso. Já tomou cafezinho hoje? As queixas e a mente. Hoje eu quero falar para você, e eu tenho certeza que você já apertou o cinto, porque o que eu vou falar hoje vai bater forte aí no seu coração, como sempre. Essa mensagem não é uma mensagem para qualquer pessoa, essa ministração não é uma ministração para religiosos, e essa palestra é uma palestra para ser colocada em prática, mas primeiro precisa ser ouvida e entendida. Existe uma relação entre tudo aquilo que se fala com aquilo que está na mente das pessoas. E falando sobre esse assunto de queixas, eu acho que você conhece algumas pessoas que vivem se queixando. Hoje é domingo e normalmente no domingo as pessoas se reúnem, vão àquele evento, vamos àquele passeio, vamos àquele almoço, vamos àquele churrasco, vamos àquele aniversário do cunhado, da tia, do primo, da mãe, do pai, do irmão, de todo mundo. E sempre nessas reuniões, nesses grupos, né, tem pessoas que se queixam, que vivem se queixando. Então essa mensagem é uma ministração que vai fazer com que você se situe. Essa palestra vai mexer muito contigo e vai mostrar para você talvez coisas que você nunca tenha visto nesse momento. Porque a pessoa, quando se queixa, ela movimenta o mundo espiritual contra si mesma, porque ela está com sua boca ativando um serviço espiritual angelical que está ao nosso redor. Ok? Entenda bem isso. Então, essa pessoa se queixando todo o tempo, sem se dar conta, ela está fazendo várias coisas negativas ao mesmo tempo. Número 1, ela está se comparando com os demais. Isso é a coisa mais errada que um ser humano pode fazer.
se comparar com os demais. Note que nem aqui nesse dedinho polegar as nossas digitais são iguais. Não se compare, você é único, você é única. O que Deus tem na tua vida, Ele não tem na minha e vice-versa. O que Deus tem na vida do outro, não tem na do outro e vice-versa, verdade? Então, a pessoa vive se queixando, o que ela está fazendo? Ela está se comparando com os demais. Número 2, ela está ela mesma se colocando numa posição inferior, porque ao se comparar e se queixar, ela está reclamando da sua posição. E se ela está reclamando da sua posição, ela está automaticamente se colocando a ela mesma numa posição inferior aos demais, ou inferior em relação àquela pessoa que ela está se comparando. Número 3, ela está falando mal de si mesma, está falando mal dos outros e está falando mal da situação, está falando mal da sua condição. E número 4, com tudo isso, essa pessoa que vive se queixando está contaminando o ambiente negativamente. É uma pessoa que com o que ela fala, ela atrai coisas negativas. Ninguém gosta de ficar muito perto dessa pessoa. Eu falei há pouco que hoje é domingo, você talvez vá a uma reunião e hoje de manhã você se lembrou, hoje tem o evento lá em tal lugar. Mas vai estar aquele fulano, aquela pessoa que só vive reclamando, caramba, que pessoa chata. Tomara que ela não sente perto de mim. Aí, você que tem nos acompanhado aqui nas nossas palestras e ministrações, baseado em tudo que você tem ouvido aqui, baseado em tudo que você tem aprendido aqui, que realidade você pensa que esse tipo de espírito está criando? Porque a gente dá vida àquilo que a gente fala. Nós damos vida àquilo que falamos. Ou seja, temos que ter muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca, porque aquilo que sai da nossa boca contamina toda a criação. Até Tiago, que não entendia nada da graça, sabia disso, não é verdade? Então, uma pessoa, quando está se queixando e vive se queixando, ela está colocando para fora o mundo que está em sua mente. E isso é um detalhe tremendo, porque é com isso que eu trabalho e é isso que eu viso alcançar em você, com essa ministração uma boa consciência, formar em você uma limpa consciência, né? Então eu queria agora te dar uns dados materiais, estatísticos, para você pensar um pouquinho e então, ouvindo isso, você se situar bem. Preste atenção que isso aqui são cálculos entre 2021 e 2022. 735 milhões de pessoas passam fome no mundo, se você não sabia. Sabe o que são 735 milhões de pessoas? O Brasil todo tem mais ou menos 220 milhões de brasileiros. Seria mais de 3 populações do Brasil inteiro que passam fome. Sabe o que é passar fome? Graças a Deus você não sabe o que é passar fome. No mundo todo. Olha aqui, 1 bilhão de pessoas não têm moradia. Não tem casa própria, não tem casa alugada, não tem barraco, não mora nem na favela e nem tem lugar debaixo da ponte para essa pessoa e muito menos lá na Cracolândia. Então 1 bilhão de pessoas não têm moradia no mundo todo. Já tomou cafezinho hoje? 574 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza extrema. Sabe o que é a linha da pobreza extrema? É aquela pessoa que vive com menos de $1,90 por dia, cerca de R$10, que são mais ou menos 9 pãezinhos franceses que você vai na padaria e compra. Então existem 574 milhões de pessoas aproximadamente que não têm R$10 por dia. Aí eu pergunto a você, já tomou cafezinho hoje?
Muitas pessoas não têm onde morar, não têm o que comer, e eu tenho certeza que não é o seu caso, porque se você está me assistindo, você tem no mínimo um celular com internet. E se você tem um celular com internet, certamente você tem onde morar. E se você tem um celular com internet e tem onde morar, certamente você tem o que comer. E se você tem um celular com internet, onde morar e o que comer, certamente você faz 3 refeições por dia. Então eu quero dizer para você que você faz parte de uma grande minoria no planeta Terra que tem onde morar, que tem 3 refeições ao dia e que não está na linha de pobreza extrema. Você já tinha pensado nisso? Já tomou café hoje? Tua mente imagina. A mente da pessoa imagina. E a boca cria. Dá vida à realidade. Porque nós somos deuses. Por isso é que nós temos que ter cuidado com o que falamos. Porque um Deus não pode falar qualquer coisa. Porque aquilo que sai da sua boca é respeitado no mundo angelical, esse mundo espiritual, esses espíritos ministradores que estão ao nosso redor. Eu falei que a mensagem hoje ia te dar uma sacudidela aí. Portanto, eu tenho que ser hoje aqui o quê? O médico da sua mente. É isso que eu pretendo ser, um orientador espiritual. Um médico da sua mente. Porque não adianta nada eu querer forçar, mandar você repetir frases. Repita comigo, parará, parará. Diga comigo, parará, parará. Fale aí, parará, parará. Isso não adianta nada. Se eu não alcançar a sua mente não é transformada. E aí você jamais terá uma limpa consciência, porque uma consciência limpa não se queixa. Então, alcançando a tua mente, abençoado, eu alcancei o teu coração, alcancei a tua vida toda, alcancei a tua boca por consequência e, eventualmente, alcancei a tua confissão, a tua declaração. Porque se queixar é sinal de uma consciência contaminada, como eu falei para você. Aqui em 1 Timóteo capítulo 1, verso 19... um dos conselhos que o apóstolo Paulo dava aos seus colaboradores, nesse caso a Timóteo, ele disse assim, mantendo a fé, e não é a fé de Hebreus, está falando da fé do Evangelho, de Gálatas 3:23, a fé revelada, né? Essa forma de fé que os que estavam na lei não poderiam acessar, não puderam acessar, e os que estão hoje no sistema religioso tampouco podem acessar essa forma de fé, porque é uma forma de fé de entendimento, e o apóstolo Paulo diz assim, Timóteo, olha só, para você ir bem aí no seu trabalho, que eu deleguei a você junto com esses abençoados aí onde você está ministrando, mantenha a fé e a boa consciência. Por quê? Porque rejeitando a qual, ou seja, rejeitando a boa consciência, a limpa consciência, alguns naufragaram na fé. Quer dizer que quando uma pessoa vive se queixando, essa pessoa está rejeitando a fé, está rejeitando Efésios 1:3, está rejeitando Colossenses 2:10, está rejeitando Hebreus 10:14, está rejeitando que é mais que vencedor, está rejeitando que está em triunfo, porque ela está se queixando, cara. Sacou aí? O que diz Efésios 1:3? Já somos abençoados. Pô, como é que um abençoado que já é abençoado e que sabe que é abençoado vai ficar se queixando? De quê? Ah, meu corpo tá todo lá, me dói, como dizia minha mãe, tá todo lá, me dói, tá se queixando do governo, tá se queixando do vizinho, se está chovendo se queixa, se está sol se queixa, se está vento se queixa, se tem roupa se queixa, se está pelado se queixa, tudo se queixa, se queixa, se queixa, se queixa, se queixa. O que diz Colossenses 2:10? Bom, é que em Cristo estamos completos. E se você está completo em Cristo, está se queixando de quê? Eu acabei de dar uns dados estatísticos aqui, perguntei se você já tomou cafezinho hoje, você entendeu onde eu quero chegar? Está se queixando de quê? Por quê? Porque está precisando
continuar a limpeza da tua consciência, porque uma pessoa que conhece Hebreus 10, 14, o que diz lá? Que com uma só oferta ele aperfeiçoou os santificados, que somos nós, os escolhidos. Então você está perfeito e completo, perfeita e completa, e se queixando, reclamando de todo mundo. Caramba, abençoado! Isso aí é o que está na tua mente, porque quando a pessoa fala, você conhece o que está em sua mente. E já era tempo de ter abandonado essas queixas. É claro que passamos momentos ruins. Pedro Kelly passa momentos ruins. Mas quando a minha carne tem a tendência de se queixar, porque isso também acontece comigo, eu entro na temporada que Salomão disse assim: tempo de fechar o bico. Tempo de ficar calado. Por quê? Porque se você começar a falar por aquilo que você sente, você vai se queixar também, e se queixar não é papel de um Deus. Entendeu? Então, alguma vez, eu já contei aqui para você, e vou repetir hoje, a história da carta de um africano. Esse africano fez uma viagem e foi visitar um determinado país, né? Assim como o nosso aqui, e ele, como ia ficar ali algum tempo, passou algum tempo ali, ele pôde observar o que acontecia naquela sociedade e pôde comparar com aquilo que acontecia no seu país, lá na África. Pois muito bem, então, como ele tinha tempo, ele começou a colocar no papel e escreveu uma carta. Parece que era um tempo antigo ainda, um tempo de que se escrevia carta, né? E escreveu lá para os seus familiares. E estava espantado com tudo que estava vendo, porque ele nunca havia visto que alguém, né, tinha condições de viver daquela forma que ele estava vendo aquelas pessoas viverem. Então ele escreveu essa carta e ele começou dizendo assim: estou espantado com a riqueza e a prosperidade dessas pessoas. E quando eu comecei a conhecer esse testemunho, me interessou, porque eu queria saber qual era o ângulo de visão desse abençoado africano e o que ele estava vendo, o que ele chamava de prosperidade, de riqueza, né? Porque isso é muito relativo, certo? Então ele dizia: eu estou muito espantado com a riqueza dessas pessoas, eu nunca vi tamanha prosperidade. Seguiu ele na carta. Primeiro, eles moram numa casa e são tão ricos que têm até carro. Outra coisa, alguns têm até 2 carros, de tão ricos que são. Né? Eles são tão ricos que eles moram em suas casas e o seu carro, o carro que eles têm, tem uma casinha só para eles, que eles chamam de garagem, de tão ricos que eles são. O carro deles tem teto para não pegar sol e nem chuva, né? Sua riqueza é tanta que existem vários lugares nas cidades onde eu fui, que tem um letreiro grande chamado restaurantes. E de tão rico que essas pessoas, ricas que essas pessoas são, né, elas entram nesses lugares chamados restaurantes, se sentam e pagam a outras pessoas para cozinharem a comida para elas e servir a comida em suas mesas, de tão ricas que essas pessoas são. E aí, com o passar do tempo, essas pessoas aumentam um pouco de peso, porque são mais acomodadas, e existe aqui nessa cidade uns lugares chamados academia, fit, e eles então entram lá e pagam outras pessoas para fazer com que eles corram numa esteira, levantem peso, façam exercício para emagrecer, de tão ricos que eles são, de tão prósperos que eles são. Eles são tão ricos que eles não plantam nada. Eles têm um terreno pequeno em suas casas, aí não dá para eles plantarem o que comer. Aí aqui tem uns lugares chamados supermercados, que eles entram lá, pegam um carrinho, vão empurrando o carrinho,
passam entre umas prateleiras e pegam arroz, pegam feijão, pegam biscoito, pegam a carne, pegam tudo. Eles não têm que fabricar queijo. Eles vão lá na prateleira do supermercado e pegam, já está pronto o queijo amarelo, branco, de um tipo, de outro tipo, de outro tipo, de outro tipo, com outro preço, de outro preço, de todo preço, de tão ricos que eles são. Essa foi a carta de um africano que me impactou muito. Então, abençoado, você já tomou cafezinho? A visão de pobreza e de riqueza depende do ponto de vista. Quando eu era criança, eu pensava que rico era um tio meu, né? Por quê? Porque ele levava a gente na praia, ele levava a gente no cinema, ele levava a gente para ver o circo, ele levava a gente num monte de lugar e pagava as nossas passagens, as nossas entradas e depois ainda comprava nosso lanche. E eu falava, puxa vida, meu tio é rico. Depois, quando eu cresci um pouquinho, aí o padrão de entendimento do que é riqueza e prosperidade vai mudando. Se você olhar, tem pessoas que são mais manifestadas, mais prósperas que você, mas se você olhar, tem pessoas que não têm a prosperidade que você tem. Então isso é relativo, sempre vai haver alguém que tem um pouco mais e alguém que tem um pouco menos em relação a alguém, ou seja, é algo que você não pode, não deve usar de parâmetro para viver se queixando com isso. Se você tem onde morar, se você tomou seu café hoje de manhã, que certamente tomou. Agora, vamos voltar aqui o nosso assunto, porque o assunto hoje aqui é... o assunto aqui hoje é o que viver se queixando, o que vive se queixando, o que viver se queixando causa na sua vida. Essa é a frase melhor. A pessoa que vive se queixando, poxa, será que isso tem alguma influência na minha vida? Se tem alguma influência, é negativa ou é positiva ou não tem influência nenhuma? Será? Vamos ver isso. Por quê? Porque a pessoa que se queixa é porque tem um certo medo, que eu vou te explicar já já. Eu já listei no início os 4 passos, né, da pessoa que vive se queixando, mas eu posso repetir aqui, para a gente voltar ao tema aqui de novo, sair da carta do africano e voltar para o tema. Primeiro, a pessoa que vive se queixando está se comparando com os demais. Segundo, está se colocando numa posição inferior aos demais, ela mesma. Terceiro, ela está falando mal de todo mundo, está falando mal de si mesma, está falando mal dos outros, está falando mal da situação, está falando mal da sua própria condição. E número 4, ela está contaminando negativamente o ambiente em que ela vive. E isso é terrível, não é verdade? Então, em primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 6, verso 6, eu encontrei algo interessante para compartilhar com você no programa de hoje. Diz assim: mas é grande ganho a piedade com contentamento. Piedade aqui é a graça, né? Com contentamento. Ou seja, ele diz aqui, devemos estar sempre contentes. E lá no Salmo 90, verso 12, né, eu queria recordar para você, diz assim: ensina-nos, Senhor, a contar os dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio, que encontremos neles contentamento. Ensina-nos a viver o domingo com tudo o que está acontecendo e que ainda vai acontecer daqui a pouco em nossas vidas. Ensina-nos a passar esses minutos, essas horas, de tal forma que possamos extrair daí um coração sábio, que tudo que vivamos, todas as experiências que experimentemos nesse dia, nos dê maturidade e sabedoria para podermos entender essas coisas e deixar de reclamar. Em 1 Timóteo capítulo 6, verso 7, diz assim, olha aqui, porque nada trouxemos para esse mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Então, olha só, você nasceu careca, sem dente e pelado. Você tem um pouco de cabelo, igual a mim, tem os teus dentes, igual a mim, e está vestido por uma roupa, igual a mim. Só que isso aí é emprestado.
Nada podemos levar dele. Parece que o apóstolo Paulo estava passando por esse tipo de situação com algumas pessoas que viviam se queixando e ficavam fazendo das suas, né? Então ele deu esse tipo de conselho aqui. Note o que ele disse aqui no verso 8, 1 Timóteo capítulo 6, verso 8, diz assim: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Já tomou cafezinho hoje? Então por que você está reclamando tanto? Fecha a boca, abençoado. Ou então louva. Agradece a Deus pelo que você tem. Então a pessoa que vive se queixando, além dos quatro, né, primeiros passos que eu te disse aqui no início do programa, ela está manifestando uma coisa que eu queria falar em uns minutinhos contigo aqui antes da gente encerrar o nosso programa de hoje. Essa pessoa está com medo do amanhã. Essa pessoa está com medo de não ter. E uma das piores coisas que pode acontecer na vida de um filho de Deus é ele sentir esse tipo de medo, o medo do amanhã, o medo de não ter, o medo de fracassar amanhã, o medo de não conseguir sustentar, o medo de não conseguir honrar teus compromissos, o medo faz você acordar de madrugada aterrorizada e perde o sono, dispara o coração, isso te atrapalha e você então não descansa, isso vai te levar a outras consequências fisicamente falando. Então você tem que se livrar desse tipo de medo, porque esse medo é o que faz as pessoas viverem se queixando. Se você notou as 4 atitudes da pessoa que vive se queixando, que eu te falei agora há pouco, todas elas estão ligadas ao medo, verdade? E aqui eu encontrei uma passagem falando de nós, ou seja, Jesus de Nazaré, Deus em seus dias de carne, falando da gente, do reino, porque quando ele falava em parábolas, ele falava da gente, ele falava do reino, ele normalmente, invariavelmente, ele começava uma parábola dizendo assim: mas o reino dos céus é semelhante a tal coisa. Mas no reino dos céus será assim, será assado. Ou seja, o reino dos céus começou depois da ressurreição. Nós estamos vivendo no reino dos céus. Não queira comparar o reino dos céus com política, com futebol, com a maldade humana. Não. O reino dos céus está dentro, está na tua mente. E você, como tem 2 naturezas, você é espírito, porque Deus é espírito, mas você está vestido de um corpo de carne, então esse corpo de carne tem uma mente, que é chamada mente natural. E o espírito tem a mente de Cristo, são 2 mentes, guerreando uma contra a outra. Uma tem uma vontade oposta à vontade da outra, e elas vivem pelejando aí, e algumas vezes a mente natural ganha, e quando a mente natural ganha é um horror, abençoado, porque dá tudo errado, a coisa não rola, não flui. E eu queria tirar de você esse medo, com tanta coisa, tanta informação que eu te dei no programa de hoje. O medo atrai a perda real, de verdade, porque o medo manifesta, o medo invade a mente, invadindo a mente sai pela boca, porque Jesus disse o quê? Que aquilo que está abundando no coração da pessoa é aquilo mesmo que sai pela boca. Por isso é que eu digo que a pessoa que vive se queixando é uma pessoa que tem a mente tomada totalmente pela negatividade, porque tudo para ela é ruim. Então ela fala isso, e quando ela fala isso eventualmente se manifesta ao seu redor. E quando isso se manifesta ao seu redor, os seus olhos naturais veem essa manifestação ruim. Quando os seus olhos naturais veem essa manifestação ruim que chegou ao seu redor, isso confirma a negatividade que está na mente dessa pessoa e ela continua com esse medo. Então eu queria quebrar essa maldição. Como, Pedro Kelly? Assim, ó. Mateus 25, verso 14. Eu quero te levar a ter uma limpa consciência. Mateus 25, 14. É um trecho, é uma parábola, você conhece certamente. Eu vou ler para você, ainda que bem rápido,
mas eu vou traduzir isso em números, em reais. Preste atenção. Diz assim, Mateus 25, verso 14. Aqui é um momento onde Jesus de Nazaré está falando para uma multidão, está fazendo uma ministração maravilhosa que muito pouca gente compreendia. Eu espero que você compreenda no dia de hoje. E aqui ele vai entrar na famosa parábola dos talentos. Já ouviu? Já. Você sabe o que é um talento? Vou te explicar. Um talento era uma... Bom, aqui eu quero comparar financeiramente, mas um talento pode ser um dom também. Essa palavra talento, ela tem dupla interpretação. Biblicamente, ela fala de finança. Um talento é uma medida de dinheiro daquela época. E aqui é o caso, essa parábola está falando de medida de dinheiro daquela época. E um talento também é um dom que você recebeu, entendeu? Então você pode interpretar das duas maneiras. Hoje eu vou compartilhar contigo em termos materiais, porque em espírito você já está completo, mas de repente o medo que você sente aí está atrapalhando você reinar em vida. Então aqui diz assim, porque o reino dos céus é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus empregados, seus colaboradores, e entregou a esses colaboradores os seus bens. E a um deles ele entregou 5 talentos, e a outro entregou 2, e a outro entregou 1, a cada um segundo sua capacidade, e foi embora para longe. E tendo ele partido, aquele que recebeu 5 talentos, negociou com eles e ganhou mais 5, outros 5 talentos. Da mesma maneira, aquele que recebeu 2 também ganhou mais 2, mas aquele que recebeu 1 só, ele foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Viu? Aqui está falando de dinheiro, né? E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Pronto, chegou o dia daquela semente se manifestar. Isso é uma parábola. Aqui não está falando, né, que Jesus vai voltar e vai sentar você e vai pedir contas, passando um filme da tua vida. Se você não tiver feito nada bom, você vai para o inferno. Não é isso que está falando, não. Aqui está dizendo o seguinte: o que você semeia, como semeia e o que você colhe, e o dia da colheita. Então, quando diz aqui, muito tempo depois veio o senhor deles e ajustou contas com eles, está dizendo assim, bom, algum tempo depois chegou o dia daqueles que receberam aqueles talentos receberem a sua colheita. Lembra o que Paulo diz em 2 Coríntios 9:6? Aquele que planta muito, colhe muito. Aquele que planta pouco, colhe pouco. Falando em talento, diz a Bíblia que um talento era o valor financeiro que um trabalhador regular, um trabalhador comum, teria durante o período de 15 anos. 15 anos ganhando R$ 1.300, salário mínimo. Então, eu fiz aqui umas contas mais ou menos, seriam 180 meses ganhando R$ 1.300, dá mais ou menos R$ 234 mil. Um talento, R$ 234 mil. Então, diz que a parábola aqui, que o que ganhou 5 talentos, ele recebeu do seu senhor R$ 1.170.000. Muito bem. O outro que recebeu 2 talentos, recebeu R$ 468 mil. E o que recebeu 1 talento, recebeu R$ 234 mil. Quando foi o dia de prestação de contas, se aproximou o que recebeu 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos mais, dizendo, Senhor, o Senhor me entregou 5, eis aqui outros 5 que ganhei com eles, ou seja, o Senhor me deu 1.170.000, então aqui tem 2.340.000, porque eu investi esses 5 e ganhei outros 5, está aqui, 2.340.000. Aí, qual foi a resposta do seu senhor? E que o sistema religioso não sabe interpretar isso aqui. Interpreta errado, né? E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel. Viu? Pouco, 1.170.000, pouco. Foste fiel. Sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor.
O que significa entra no gozo do teu Senhor? O sistema religioso pintou na mente das pessoas que Jesus está sentado e você chegou para prestar contas, então entra no gozo do teu Senhor, quer dizer, entra no céu, você está salvo. Isso não é o que está dizendo aqui, cabeçudo. O que está dizendo aqui é que Deus se goza com a pessoa que faz o que esse dos 5 talentos fez com os talentos que recebeu. Muito bem, entra no gozo do teu Senhor, participa comigo aqui, caramba, você é dos meus, gostei do que você fez, bacana, aí está o seu galardão, você foi colocado sobre o pouco, né, 1.170.000, eu vou te levar para o muito, porque você tem capacidade de lidar com aquilo que você tem e não fica reclamando. Entra no gozo do teu Senhor. Ai. Bom, e a mesma coisa aconteceu com o outro que recebeu 468 mil reais, referente a 2 talentos. Disse que quando ele chegou para prestar contas com o seu senhor, ele disse assim: bom, o senhor me entregou 2 talentos, 234 mil reais, e com esses 2 talentos eu ganhei outros 2, então aqui estão agora 468 mil reais. E a resposta do senhor qual foi? Servo bom e fiel. Sobre o pouco, né? Como é que fala aqui? Você foi sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, muito bem, meus parabéns, desfruta, festeja, porque você tem uma limpa consciência com relação a dinheiro, com relação a coisas materiais, com relação a tudo isso. 1.170.000, disse Jesus aqui na parábola. Você foi fiel no pouco. 1.170.000 é pouco? Para Jesus é. Porque tem gente que quando vê você andando de carro novo, caramba, tá com muito. Quando vê você morando num apartamento bonito, você tá com muito. Mas não sabe quanto tempo você tem plantado para isso. Eu trabalho desde os 16 anos, hoje eu tenho 65. Qualquer pessoa com um mínimo de organização financeira pode conseguir muita coisa financeiramente nesse tempo, você não acha? É muito tempo, né, pessoal, para não ter nenhuma bicicleta. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. É isso que está dizendo aqui. Mas aí, tem um terceiro caso aqui. Mas chegando também aquele que recebera um talento, disse assim: Senhor, eu te conheço e sei que és um homem duro, que plantas, colhes aonde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Olha a visão que esse cara tem de Deus. Um Deus duro. É duro, irmão. As coisas de Deus não são fáceis, não. É duro, tem que pagar o preço. Olha a visão dele. Está me entendendo? Essa visão é a visão do sistema religioso. Sim ou não? Né? Sei que és duro, que colhes onde não plantaste, juntas onde não espalhaste, e atemorizado medo. Que eu acabei de falar com você. Atemorizado. Olha o que diz aí. Atemorizado. Escondi na terra o teu talento, 234 mil reais. Então, eu vi que o senhor ia chegar, eu fui lá, cavei o buraquinho, peguei aquele dinheirinho, 234 mil reais, e eu, guardei para lhe devolver o seu. Sabe por quê? Porque eu sou honesto, e uma pessoa honesta não arrisca, e uma pessoa honesta não tenta, e uma pessoa honesta não tem iniciativa, uma pessoa honesta não empreende, porque pode perder, pode falir a empresa, pode ficar devendo, pode quebrar, pode muita coisa. Muita coisa pode acontecer com uma pessoa que empreende. Mas eu pergunto para você, a alegria do Senhor ali era com quem? Com quem multiplicou, com quem tentou, com quem multiplicou o que recebeu? Ou com aquele medroso
preso porque queria ser honesto. O que vão dizer, né? Se eu gastar o dinheiro que não é meu, que o Senhor deixou comigo, porque nada nessa terra é nosso. É emprestado. Aí, respondendo, porém, o seu Senhor, olha só o que ele diz: mau e negligente servo, negligente, ou seja, uma pessoa negligente é uma pessoa que não presta atenção naquilo que está sendo orientado, e ela despreza, negligencia as sugestões e orientações. Negligente servo. Sabes que eu colho aonde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com juros. Aí ordenou aos seus anjos: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Aquele que tem, lhe será dado mais, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por causa de quê? Atemorizado. Então essa pessoa, com esse temor, no dia que aquele senhor lhe entregou 234 mil reais, olha, eu vou viajar, não sei quanto tempo eu vou demorar, tem aí uma semente de 234 mil reais que eu destinei a você. Aquela pessoa que recebeu aquilo, né, com medo, deve ter se queixado muito. Pô, deixou isso aí? Isso é muita responsabilidade para mim. Eu não quero saber de ficar com as coisas dos outros. Eu não posso mexer nisso. Quer saber de uma coisa? Eu vou enterrar. E falou com o vizinho, e se queixou com o outro, e falou do outro. O que eu vou fazer, né? A bolsa de valores tá ruim, a gasolina tá muito cara, a política nem se fala, o time de futebol também. Eu não vou abrir uma empresa não, porque a fulana abriu uma empresa e faliu. O fulano ficou devendo ao Raimundo e todo mundo, deve ao banco, deve à companhia, deve isso, deve aquilo. Eu não quero me meter nisso não, porque eu sou muito honesto, eu tenho medo de mexer nisso. Essa pessoa, até o que tem, vai ser tirado dela. De uma forma ou de outra, ela vai perder. Porque isso é uma lei espiritual. E a lei espiritual diz mais: aquele que tem vai ter mais. Por quê? Porque aquele que tem é porque não tem medo de usar e de trabalhar e de arriscar e de tentar e de investir e de viver com aquilo que lhe foi dado pelo Senhor. Por quê? Porque esse que tem pensa assim: caramba, se o Senhor me deu isso aqui para eu viver, é porque Ele acha que eu mereço. Então não negligencie o teu merecimento, abençoado. Tem gente boba que vive falando assim: eu tenho mais do que eu mereço. Isso é a maior idiotice que alguém pode falar. Eu disse que o tema de hoje ia bater duro em você. Por quê, Pedro? Que você afirma isso? Pelo que eu acabei de ler para você. Deus lhe entregou, olha aqui, entregou, onde é que está? Partindo para fora, chamou seus servos, a um deu 5, deu tal, segundo a sua capacidade. Ou seja, aquilo que você tem, que Deus permitiu que você tenha, Ele permitiu você ter, por quê? Porque Ele permite de acordo com a capacidade de cada um lidar com aquilo que tem. Então, pare de reclamar de que o outro tem e você não tem, e veja se você pode melhorar o teu rango de capacidade, a tua medida de capacidade. Peraí, será que eu não tive muito temor e muito medo até aqui na minha vida, e por isso eu não me casei com aquele grande amor da minha juventude, porque eu fiquei olhando os insucessos e os fracassos dos casamentos ao meu redor, e quando ela quis casar comigo, eu abandonei, e agora eu estou aqui frustrado. Puxa vida, há quanto tempo eu poderia ter aberto aquela empresa? Há quanto tempo, se eu tivesse começado esse ano, como Pedro Kelly ensinou na primeira ministração do ano, que eu me lembro muito bem qual foi, a minha empresa hoje, em setembro, já estaria colhendo os frutos daquilo que eu tenho plantado, que eu teria plantado. Abençoa. Quanta gente está pensando nisso nesse momento?
Por quê? Porque é segundo a capacidade de cada um. A um ele deu 5, porque ele sabia que esse aí não tinha medo de arriscar, esse aí iria, por quê? Porque esse aí acredita, esse aí tem um mundo positivo em sua mente. Ele vê que as coisas estão como estão, mas ele não está ligado nas coisas que estão como estão, ele está ligado no espírito de fé que manifesta na sua vida de acordo com a limpa consciência que ele tem. E quando ele manifesta essa limpa consciência, os anjos multiplicam, porque ele não tem medo de semear no ministério que ele ensina. Tem pessoas que passaram a semear aqui há pouco tempo e agora estão mandando para mim os testemunhos. Se eu soubesse, se eu tivesse experimentado isso antes, eu teria começado a semear aí há muito mais tempo ainda. Por quê? Porque essa pessoa que recebe os 5 talentos é uma pessoa que honra as diretrizes divinas, porque isso está implícito em sua capacidade. A nossa suficiência vem de Deus. Não é a capacidade porque tem um diploma da universidade, A, B, C, não estou falando disso. A tua suficiência vem de Deus. Então, de acordo com a capacidade que Ele te deu, Ele te dá as coisas. Tem pessoas que se formaram. Poxa, minha irmã, por exemplo, ela tem no mínimo 2 faculdades. Não, 3 formações. É professora de escola regular, se quiser. Ela é fisioterapeuta e ela é também educadora física, educação física formada. Olha só, facilidade. Minha esposa, essa nem se fala da área, fisioterapeuta, professora de universidade, especializada em cuidados intensivos, trabalhava em hospital, em UTI e dava aula em universidade. Tem pessoas que têm essa facilidade, eu não tenho isso. Agora, não me sinto inferior porque eu não tenho, porque eu tenho outras coisas que eles também não têm. Então é aí que eu me pego, porque isso é de acordo com a capacidade que Deus deu a cada um. Qual foi a capacidade que Deus deu para você? Explore essa capacidade e ganhe tua vida. Pare de falar mal do outro, do pastor que tem carro, do líder que mora num apartamento bonito. Pare com isso, pare de reclamar, olhe para a tua vida, você já tomou café, tem onde morar? Paulo disse, se tem o que comer e um teto e o que vestir, estejamos contentes, você não acha? Então, anote aí um provérbio Pedro Kelly, né? Um provérbio Pedro Kelly. O medo de não ter amanhã faz a pessoa perder o que tem hoje. Embaixo, dito por Pedro Kelly, dia 3 de setembro de 2023. Vou repetir. O medo, abre aspas aqui para mim, que essa frase é minha. O medo de não ter amanhã faz a pessoa perder o que tem hoje. Foi muito bem. Graças a você, abençoado e abençoada, nós temos uma ministração de prosperidade para mostrar. Aqui eu vou te dar uma orientação de como você faz para dar início ao sucesso da tua vida financeira. Preste atenção. Você vai ouvir agora Dica de Prosperidade. Olá, abençoados! Que bom a gente poder ter a oportunidade de falar de prosperidade e que isso tenha sido pedido por vocês. Então aqui vai mais um momento de ministração de prosperidade na tua vida. Você sabe que nós ministramos a palavra que o apóstolo Paulo ministrava naquela época, e o apóstolo Paulo, quando ele falava desse assunto de prosperidade, ele unia isso à multiplicação na vida da pessoa. O apóstolo Paulo, ele pregava a sobriedade, ele pregava a sensatez. Ele dizia assim sobre isso: olha, se você quiser semear aqui, será aceito segundo o que você tem e não segundo aquilo que você não tem. Querendo dizer, não prometa entregar aqui aquilo que você não pode agora. Entregue aqui um pouco daquilo que você tem agora. Porque em outro lugar ele dizia assim: cada um de vocês, no primeiro dia da semana, separe algo de acordo com a sua prosperidade e semeie. Não importa se é 1 milhão, se é 100 mil, se é R$1, se é 50 centavos, não importa isso, o que importa é a atitude. Quando você cria em teu proceder, né?
em teu comportamento um espírito de semeador, você vai perder essa referência de valor, né, que ainda muita gente tem, porque isso está na carne, e você vai entender o que é a importância de semear para a tua prosperidade. Entendeu? Então, o apóstolo Paulo incentivava todo mundo a semear, todo mundo a compartilhar com ele, e uma vez ele escreveu aos Filipenses, dizendo: puxa vida, vocês, quando eu comecei no princípio desta pregação, vocês participaram comigo para o progresso do Evangelho, vocês semeavam comigo, vocês sustentavam a minha vida, vocês enviavam essa semente. Então, uma vez Paulo estava preso em Roma e chegou lá um mensageiro levando uma semente para ele, Epafrodito. E ele escreveu uma carta de volta dizendo: olha, muito agradecido por participar das minhas aflições, e estou suprido em tudo, depois que Epafrodito me entregou o que vocês me enviaram como semente, como aroma suave, sacrifício aceito e agradável a Deus e tal. E depois ele diz assim: o meu Deus suprirá todas as suas necessidades em glória. Isso quer dizer que quando você semeia, de acordo com o que você semeia, é que você vai colher. Entendeu? Quando tem pessoas que semeiam aqui e não falam nada. Já tem pessoas, para mim, né? Tem pessoas que semeiam aqui e avisam para mim. Eu gosto que me avisem, né? Eu gosto. E avisam para mim. E eu sempre respondo e eu costumo dizer: olha, eu declaro na sua vida a manifestação da prosperidade da parte de Deus, infinita abundância na sua vida. Eu estou parafraseando aquilo que o apóstolo Paulo fazia. Ele dizia: o meu Deus suprirá todas as suas necessidades em glória. Porque quando você se submete a semear aqui no ministério uma parte da renda que você ganha com o suor do teu rosto, abençoado, isso é muito sério. Isso tem um valor no lado espiritual e no lado humano também, que você talvez nem imagine ainda. Portanto, eu queria aqui agradecer a todos vocês que têm feito essa semeadura fielmente aqui no nosso ministério e declarar na sua vida a abundância prometida aqui, que seria um resultado do plantio da semente de cada um. Eu tinha separado aqui, segundo aos Coríntios, capítulo 9, verso 10, né, que diz assim, olha aqui, que diz assim: ora, aquele que dá semente a quem semeei para comer, também multiplicará a tua sementeira e aumentará os frutos da tua sementeira. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: a tua sementeira é o teu salário, tá? Quando ele fala aqui disso, ele está dizendo a tua renda. O que você faz para se sustentar? Isso aí é a tua sementeira. Então ele diz: quando você semeia, Deus vai aumentar a tua sementeira. Se é uma escola, ele vai trazer mais alunos. Se é uma empresa, ele vai trazer mais vendas. Se é uma ideia, ele vai te dar melhores ideias. Algo vai acontecer na tua vida que vai aumentar a tua sementeira. Isso é o que tem acontecido na vida de todos aqueles que têm semeado aqui nesse reino. Então, agora eu quero mostrar para você na tela os nossos códigos Pix, né? E para aqueles que estão na Rádio RCC, você pode copiar, porque eu vou dizer. O primeiro código Pix é o meu celular: 21 99104 8388. O segundo código Pix é o meu e-mail: pedrokellerrcc@gmail.com. Declaro você em abundância, declaro, como Paulo disse, né? Aquele que é poderoso para fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Essa confissão ele falou depois que recebeu uma semente. É a mesma confissão que eu faço a teu favor nesse momento. Tá bem? Agora fique com Pedro Kelly novamente, encerrando essa ministração de hoje. Você acabou de ouvir Dicas de Prosperidade. Esse foi o tema As Queixas e a Mente. Espero que você tenha sido edificado. Já andei olhando aqui alguns comentários de agradecimento. Realmente, Ivete, esse tema é um choque de realidade em todos nós. E também compartilhamos aí os passos para o início da manifestação da prosperidade de Deus na sua vida. De repente você espera um determinado
limite, né, de prosperidade, e Deus tem muito mais para você, porque diz aqui que além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, muito agradecido a todos vocês. Use essa palavra, põe em prática tudo que foi dito até aqui, e você verá que esse medo sairá da sua mente, que você vai viver dias melhores, e certamente isso tudo vai agregando na tua vida e vai te dando maturidade, né, abençoados? Peço a você que se inscreva no canal, se ainda não está inscrito. Aqui tem uma foto minha, clique na foto, clique em inscrever-se, clique no sininho e depois clique em todas. Aqui embaixo tem um botãozinho assim, uma mãozinha assim, dê um clique aí, dê um like dizendo que você gostou do que você ouviu até agora. Se você deseja uma ministração minha pessoalmente aí onde você congrega, faça contato comigo pelo WhatsApp 21 991048388. Até terça-feira, às 8h30 da noite. Vou ficar por aqui, muito agradecido a você por me receber gentilmente aí na tua casa, através do teu aparelho de internet, aonde você estiver me recebendo. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove sua mente. Aí está o segredo. Renove sua mente e transforme sua vida. Até a próxima, abençoados. Tchau. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo.